Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês aí. Vamos lá, né? Você já me conhece, meu nome é André Queiroz, sou professor de penal, de processo penal. E agora, nesse módulo aqui, eu estou resolvendo com vocês, nós vamos resolver questões CESP verdadeiro ou falso, tá? Sobre direito administrativo. Então, o que eu fiz com vocês? Eu separei aqui um ponto específico do programa. Vou fazer um resumo dos pontos mais importantes desse teu programa aqui, desse teu ponto do teu programa, não é isso? E depois vamos resolver as questões. Perfeito? Tranquilo? Então a ideia é falar os principais pontos, os principais temas, abordar algumas questões jurisprudenciais, coisa pouca, e depois nós vamos direto para nossas questões. Vamos lá. Nosso ponto aqui inicial, noções de organização administrativa. Centralização, descentralização, concentração e desconcentração. Administração pública direta e administração pública indireta, aí eles fazem uma distinção aqui entre autarquia, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Vamos lá, vamos conversar aí a respeito desses temas aqui. Primeiro ponto a gente conversar, pessoal, com relação ao conceito finalístico, tá? Qual é a finalidade do Estado? É isso, o objeto de estudo do direito administrativo é o Estado e a administração pública. E, na verdade, a administração pública nada mais é, o Estado, né? A gente busca finalisticamente saber qual é o desejo do Estado. O que o Estado planeja? Nós vamos conversar daqui a pouquinho entre interesse público primário e interesse público secundário. Então, para que você tenha uma noção, para poder, talvez na hora da prova, não sabendo uma questão específica, tu mata o ponto lá porque você compreende o que ele está te perguntando, tá? Primeira coisa, gente, é saber que o direito administrativo ele tem natureza não contenciosa. O que é isso? Cara, ele adora perguntar isso na prova. Você tem a ideia do seguinte, que o direito administrativo não tem natureza contenciosa. O que significa dizer? Tudo que você tiver como decisão administrativa, eu vou poder recorrer ao judiciário. Entendeu? André, passei por um concurso específico, eu fui lá, passei por um concurso, fui demitido. Teve um processo administrativo disciplinar, eu fui demitido. E aí? Meu amigo, eu não quero nem saber, recorre ao judiciário. Tá, ok? Até pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Mas, professor, como é que vai ser a decisão do judiciário? Não sei, cara. Mas você tem o direito de recorrer de uma decisão administrativa para o judiciário. Relação jurídica entre o Estado e as coletividades. Então, o direito administrativo, essa nossa estrutura aí, nada mais é, na verdade, né, a estrutura da administração pública é ouvir o anseio da sociedade e adotar medidas políticas públicas para solucionar os anseios da sociedade. Essa relação jurídica entre a sociedade, a coletividade e o Estado é estudado pelo direito administrativo, tá? Principalmente, você tem que entender que a gestão pública ela tem que ter limites. Então, o direito administrativo ele estuda limites para a gestão pública. Então, não venha com aquela ideia, estados autoritários não têm limites na administração pública. Estados democráticos, uma das características do sistema democrático é exatamente essa limitação de poder do Estado. Perfeito? Agora, André, o que é importante? Que aqui quando ele fala no ponto, ó, centralização, descentralização, concentração e desconcentração. O que está querendo dizer com isso? Cara, muito atenção, que eu vivo hoje, tento viver numa administração gerencial. Qual é a diferença da administração burocrática? Tá? Então ele vier com você, essa tal da burocracia. Então quando a gente fala de administração gerencial, é uma administração que se preocupa com resultados. Tá claro? Tem que ter resultados. Princípio da LIMP, se lembra? Eficiência. Não está no teu programa, né? Isso não está nesse ponto que a gente está abordando. Princípio da eficiência. Então a administração gerencial, um estado gerencial, ele precisa de resultados. Colaboração. Não é isso? Então você vê, André, quando você fala de centralização e descentralização, ele descentraliza para quê? Para obter o quê? Colaboração. Quando ele desconcentra, criando órgãos, ele faz o quê? Colaboração. O que mais? Eficiência e parceria. Eficiência, não é isso? Na questão de custo-benefício, não é isso? André, eu acho que os carros da PRF... André, por que os carros da PRF, para combate à criminalidade, não são as Maserati? Pô, a gente pega o inimigo e o bandido em 3 segundos.
mas é muito caro. Então tem que analisar o custo-benefício. Ah, então realmente o custo menor tem que ser o Fiat Palio 1.0. Também não é. Tem que ver o custo-benefício. E por último, as parcerias, né? Você deve ter ouvido falar na tua das ONGs, não é isso? Nas OCIPs, quer dizer, parcerias, tá claro? Entre a sociedade civil e o poder público. E o que é administração burocrática? Pô, cara, é o contrário. E aí, quando você começa a analisar a nossa administração pública, não é isso? Base na legalidade. Então, quando você fala, a lei tá naquilo, sempre falo com meus alunos agora, cara, agora a lei não é bem por aí não. Tá claro? Base na legalidade, base na hierarquia e na subordinação, remuneração na função e não no resultado, controle de fins e ênfase nos ritos. O que é uma administração burocrática? Aquela pessoa que pensa que só tem que ser na base da legalidade. Olha, você vê lá quando o cara chega lá na administração, o cara dá aquela carimbada, olha, isso aqui é um carimbo, isso aqui é um rito, tem que ter um rito específico, tá claro? O cara vai recebendo a remuneração de acordo com o tempo de serviço, de casa, o cara tá carimbando um mês, 20 anos, aí ele ganha mais só porque tá 20 anos carimbando. Tem que receber menos, tá claro? Essa é a ideia. Perfeito? É aquilo que eu falei para vocês do contencioso administrativo, lá na França. Tá? Lá na França, o que é contencioso administrativo? Existe coisa julgada administrativa. Então a administração pública, quando toma decisão, aquilo faz coisa julgada. No Brasil, não. Tá claro? No Brasil tem a jurisdição, jurisdição una. Tá? Aqui no Brasil nós temos o contencioso administrativo, contencioso administrativo e jurisdição una, mistura-se tudo lá, tem decisão tanto judicial quanto decisão de natureza administrativa, jurisdição una e na França que é o contencioso administrativo, você tem por exemplo um processo administrativo, não é isso? Como é aqui no Brasil, perfeito? Jogo rapidinho aqui, não confunda as definições de Estado, tá? Que é o povo, território e governo, tá? A população é um contingente de pessoas e não confunda com o governo, tá? O governo é responsável pela condução do interesse estatal, tá? Então não confunda o governo que conduz o Estado, tá claro? O Estado é um ente maior, governado, não é isso? Por um interesse estatal. Não confunda também poder executivo, não é isso? Que é o complexo de órgãos estatais. Não confunda, até uma coisa interessante, a administração pública. Tá? Não sei se na tua prova vai vir com essa tecnicidade, mas a administração pública, tá? É um conjunto de órgãos, agentes e entidades na função administrativa. Professor, o que é administração pública? Cara, é um conjunto de órgãos, entidades e agentes. Exemplo, tá? Você vai estar dentro de um órgão, exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. É um órgão dentro de uma entidade, que é a União. E o agente público é você. Tá claro? Eu tenho o Policial Rodoviário Federal, dentro da Polícia Rodoviária Federal, que é um servidor federal, porque integra a União. Entidades, órgãos e agentes. Não confunda a administração pública com letra minúscula, tá? Que é atividades na defesa do interesse público. Então, uma administração pública com letra maiúscula, órgãos, entidades e agentes. É o corpo, tá claro? A administração pública é a atividade que ela exerce. Perfeito? A administração pública, letra minúscula, é a atividade. A administração pública com letra maiúscula são as pessoas, as entes, as entidades, os órgãos e os agentes. Perfeito? E não confunda com o poder público. Poder público é um complexo de órgãos com coerção para assegurar a ordem jurídica. Então, quando eu falo de poder público, né, na verdade é um feixe de funções que servem para quê? Para assegurar a ordem jurídica. O que eu falo ordem jurídica? As leis, os princípios, a Constituição. Perfeito? Mas, André, como é que é a estrutura interna da administração pública? E aí tem que, no teu programa não fala especificamente o Decreto-Lei 200, não é isso? De 67, mas é ele que cria, não é isso, essa estrutura. E o que é, André? A descentralização e a desconcentração. Então, primeira coisa, uma explicação muito rápida, nós tentamos viver hoje no estado gerencial. Tá? André, qual é o oposto de estado gerencial? O estado burocrático. O que diz o estado gerencial? É você olhar uma empresa privada. O cara busca resultado, tá entendendo? O cara não está muito preocupado com hierarquia, né? O cara quer, na verdade, a colaboração entre outras pessoas, o cara quer eficiência.
E o Estado o Estado burocrático? É aquele rito, procedimento, não é verdade? Tempo de serviço, observância às regras da empresa. Então hoje o Brasil deve ser, a Constituição tenta dizer que é um Estado gerencial. E nós temos basicamente 4 setores. O primeiro setor, que é a administração pública direta e indireta. O segundo setor, que é a sociedade civil com fim lucrativo, que seriam as concessionárias de serviço público. O terceiro setor, que é a sociedade civil sem fins lucrativos, que seria o sistema S e OS, nós vamos conversar com isso aqui. O que é o sistema S? SESI, SESC, SENAI, SENAT, SEBRAE. E o OAS, que são as organizações sociais, que são as OCIPs e as ONGs. Perfeito? E tem autor que sustenta que há o quarto setor, que seriam as empresas públicas e sociedade de economia mista, quando desempenham uma atividade lucrativa. Uma atividade econômica com finalidade lucrativa. Perfeito? Então, André, veja bem, eu vivo o quê? Num Estado gerencial. André, o Estado ele é centralizado ou descentralizado? Já sabe, ele é descentralizado por quê? Porque ele é dividido em 4 setores. Tá claro? André, quais são os 4 setores que nós temos aqui, entendeu? Administração pública direta e indireta. E aí ele fala dessa descentralização. Olha, André, a descentralização, eu tenho autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, agências reguladoras. É o Estado que a gente se descentralizando. Tá claro? E André, o Estado ele é descentralizado. Mas qual é a diferença dessa descentralização para desconcentração? Não esquece isso aqui não, cara. Isso é estupidamente importante, tá? O que é desconcentração? Cara, na descentralização nasce uma pessoa jurídica. Quando eu descentralizo, nasce uma pessoa jurídica. Quando há uma desconcentração, nasce o órgão público. Significa dizer que se na descentralização nasce uma pessoa jurídica, note, olha que tem personalidade jurídica própria. Na descentralização, o Estado, o poder público fala, administração pública, eu vou criar pessoas jurídicas, ou eu vou contratar com pessoas jurídicas já existentes, e vou dar para elas personalidade, elas que se virem. Perfeito? Mas ela também pode se desconcentrar. O que é desconcentrar? Eu vou criar órgãos públicos. Eu mesmo vou criar os meus órgãos que não têm personalidade jurídica. Tá claro? É essa a ideia. Então, uma desconcentração nasce um órgão público. Qual é a grande característica? A vinculação hierárquica. Você tem uma vinculação hierárquica direto. André, qual é o conceito de órgão público? Eu tinha um professor que falava isso legal. Qual é o conceito de órgão público? Olha, cara, não sei não. Mas não fala que tem personalidade jurídica. Está claro? Então, eu estou falando para você que está gravado. André, o que é órgão público? Não sei o que é, mas eu sei o que não é. Não é pessoa jurídica, ponto. Por que não? Porque a pessoa jurídica nasce da descentralização, cara, e não da desconcentração. Ah, professor, não estou gostando da aula não, me dá um conceito aí. Esse aqui, cara, olha só, é um centro de competências. É um local onde é um centro de competências, de atribuições ali que ele vai desempenhar. É uma universalidade reconhecida. Tipo, tem um professor que falava assim, André, vale tudo para dizer que não tem personalidade jurídica. Está claro? Sem personalidade jurídica é uma unidade de atuação. O que me importa, galera, importantíssimo agora, quando eu falo da desconcentração, quando eu falo de órgão público, eu estou falando da administração pública direta. É quando a União cria órgãos, estados criam órgãos, Distrito Federal e municípios criam órgãos. Ah, professor, é verdade que quando a administração pública ela descentraliza, ela cria, por exemplo, o Banco do Brasil é administração pública indireta. Alguns com capacidade processual especial, tá? Então não tem personalidade jurídica, mas eventualmente ele pode ter capacidade processual especial. André, como é que eu desconcentro? Olha, eu tenho a desconcentração territorial, tá claro? No exemplo, são as delegacias de polícia. As desconcentrações, eu falei desconcentração, né? Desconcentração territorial, que são as delegacias de polícia. Ah, André, qual é a natureza jurídica da delegacia de polícia? Um órgão. Desconcentração material sobre determinados assuntos. Então eu tenho o presidente,
Não é isso? Jair Bolsonaro, que falou, olha, eu vou me desconcentrar. Não vou botar todas as atribuições para mim. Eu não manjo de economia. Não é claro? Então eu vou fazer uma desconcentração. Tira o foco de mim. Desconcentra. Tira de mim. Ministro da Economia, Fazenda e Infraestrutura, Paulo Guedes. Você. E Justiça e Segurança Pública? Você, Sérgio Moro. Tá claro? Mas há um vínculo hierárquico? Claro, quem manda sou eu. Tanto que eu que escolho. Mas os assuntos eu estou desconcentrando materialmente. Perfeito? Também tem uma desconcentração hierárquico-funcional, que é uma relação de subordinação. Então, estou desconcentrando na matéria e há uma desconcentração também hierárquica, quando órgãos superiores específicos criam os órgãos subalternos. E a descentralização, André? Como é que eu faço a descentralização? Cara, uma coisa é certa, nasce uma pessoa jurídica. E o que é mais importante, a descentralização pode ser por delegação ou outorga. André, como é que o poder público, a administração pública, ela cria pessoas jurídicas? Cara, se ela criar pessoas jurídicas, ela está fazendo a outorga. A administração pública fala, cria uma pessoa jurídica aí. Outorga, tem que ser através de lei. Eu tenho que fazer uma lei autorizando a criação. Aí o poder público fala, não, cara, não, quer saber de uma coisa? Eu já vou pegar pessoas jurídicas que já existem. Exemplo, vem cá, a função do poder público é transporte público, de ônibus, sim ou não? Sim. Então o que eu faço? Faz uma lei e cria uma empresa pública de ônibus. Posso fazer ou não posso? Poderia fazer. Aí ele fala, não, cara, não vou fazer uma lei e criar uma pessoa jurídica. Eu vou, abre aspas agora, contratar com uma empresa que já existe. Vou fazer uma delegação. Então vem cá, tem empresa de ônibus aqui nesse país aqui? Tem. Ou empresa de ônibus? Conversa comigo aqui. Vamos fazer um contrato onde eu te pago e você vai e transporta os meus subordinados? Os meus cidadãos? Perfeitamente. Vamos botar uma propina aqui? Tá claro? Então, André, como é que faz a descentralização? Olha, descentralização através da delegação, através de um contrato administrativo ou através de outorga. Não faço contrato nenhum. Eu falo para o Congresso, faz uma lei aí que me autoriza a criar. Então, a lei autoriza o presidente a criar e o presidente vai criar. Maravilha? Olha, eu vou falar presidente. Se eu estiver falando presidente em âmbito federal, você pensa logo governador e prefeito. Tudo que eu falar para presidente, a princípio, vale para governador e prefeito? A princípio, sim. Beleza? André, então o que é descentralização? Olha, nasce uma pessoa jurídica autônoma. Através do que, André? Olha, através, se for contrato de uma delegação, e se for através de uma lei autorizando, é a outorga. Tranquilidade? Tranquilidade. André, estou entendendo, beleza. Vamos lá, vamos seguir. Olha só, o que me interessa? Nasce uma pessoa jurídica, é uma entidade de baixar santo não, né? É uma entidade, que é até mais amplo do que pessoa jurídica, tem responsabilidade judicial, integra a administração pública indireta. Não esquece, desconcentração, administração pública direta, descentralização, administração pública indireta. Tá claro? E aí vieram algumas teorias que eu não vou falar com vocês aqui. Teoria do órgão. André, órgão é o que então? Quem integra o órgão, ele é o quê? Tá claro? Aí tem algumas teorias, teoria da identidade, que fala que o órgão é o agente, representação. Hoje, normalmente, tá? A teoria do órgão, normalmente a gente atua, a teoria da imputação, que atua em nome do Estado. É parte integrante da pessoa estatal. Mas aí não importa não, você que até botei, é muito importante. Mais para uma discursiva, tá? André, quais os órgãos que existem? Olha, cara, no critério hierárquico, tá? Eu tenho um órgão independente. André, quais são os órgãos independentes? São aqueles órgãos que estão na Constituição. Então, eu falaria do Ministério Público, do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, tá claro? E os órgãos autônomos, tá? Olha, os órgãos autônomos são aqueles que têm ampla autonomia administrativa, financeira e técnica. Exerce uma função de supervisão e de controle. Eu tenho os órgãos superiores, com uma competência diretiva e decisória, porém não tem autonomia administrativa e financeira, e os órgãos subalternos, que é a atribuição executória.
Então bota na cabeça, André, eu tenho os órgãos lá em cima. Quais são os órgãos? Os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Pô, André, me dá exemplo aí. Órgão independente, eu boto a Câmara dos Deputados, pô. Por quê? Porque as atribuições deles já estão definidas na Constituição. André, e os órgãos autônomos? Olha, os órgãos autônomos, alguns autores falam, só são citados na Constituição, mas não tem as suas atribuições na Constituição. Tá claro? Então, se eu tiver o órgão na Constituição e as atribuições dele na Constituição, são órgãos independentes. E os órgãos autônomos? São aqueles órgãos que só são citados na Constituição. A existência deles. Mas, André, mas eles têm o quê? Qual é a grande característica dele? Ele tem uma grande autonomia financeira, uma grande autonomia administrativa e técnica. Tá claro? E os órgãos superiores? Olha, cara, são os órgãos, na verdade, decisórios. Porém, eles não têm autonomia administrativa e financeira, mas decidem. E os órgãos subalternos? São os órgãos de execução. Tá claro? E, André, com relação a uma estrutura? Olha, a estrutura dele é unitária com um órgão só ou composto com mais de um órgão. Então eu posso ter, na verdade, órgãos dali de dentro que não são subdivididos em outros órgãos. Unitário ou composto. Atuação funcional, às vezes o órgão é um agente só, que é o chamado órgão singular, ou então o órgão é composto por mais de um agente, que é o órgão colegiado. Um bom exemplo é uma vara criminal, que é um órgão simples, singular, perdão, e a Câmara Civil, a Câmara Criminal, que são compostos por 3 embargadores, seria um órgão colegiado. Tá claro? E tem os órgãos anômalos ali, que eu até botei para vocês aqui, não sei se pode cair para você, que a própria Constituição falou, ó, tem uns órgãos esquisitos aí, são anômalos, que são as regiões metropolitanas e as micro-regiões e aglomerações urbanas, lá do artigo 25, parágrafo 3º da Constituição. Tá claro? Beleza? Então, André, estou entendendo a estrutura. Tá? Rapidinho, essa primeira meia horinha, eu queria só fazer essa introdução com vocês. Então, André, o que eu tenho que te dizer? Cara, eu tenho a administração pública, o Estado gerencial, não é isso? Que ele é descentralizado. Então, ele criou 4 setores. Primeiro setor, a administração pública direta e indireta, que nós vamos conversar agora. Segundo setor, quem são? É quando o poder público contrata com o particular. Ele vai na sociedade e fala, vem cá, vocês querem contratar comigo? Sem citar nomes. Marcelo Debrecht, você quer contratar comigo? Mas é claro. Tá claro? Como é que eu faço isso? Outra é uma delegação. Delegação por contrato ou outorga através de quê? De lei. Tá claro? E aí eu criei a administração pública indireta. Terceiro setor é aquela galera, sociedade, vocês querem me ajudar a promover o bem comum? Sim. Ó, sem finalidade lucrativa. Beleza, eu tenho uma ONG. Tá claro? E o quarto setor, que são as empresas públicas, sociedade de economia mista, quando desempenham uma atividade essencialmente econômica. Beleza? Tranquilo? E quem faz parte da administração pública indireta, André? Tá? E aí é o teu ponto específico. Você sabe que, vamos lá, a administração pública indireta, pessoas jurídicas de direito público, ou então pessoas jurídicas de direito privado. Então eu posso criar pessoas jurídicas. Ah, professor, já estou vendo que a administração pública indireta é através da descentralização, não é isso? Perfeito. Não é através da desconcentração. Perfeito. Como é que eu faço isso? Ou eu vou criar pessoas jurídicas de direito público, as regras de criação e de atuação dessa empresa são regras de direito público. E também a pessoa de direito privado, que as regras são do setor privado, livre concorrência, livre mercado, não abusar do poder econômico. E quem são as pessoas jurídicas de direito público? São as autarquias, as agências reguladoras, ANEEL, Anatel, ANAC, Ancine, Anvisa, as fundações públicas criadas pelo poder público e as associações públicas. Nós vamos ver sobre isso. E quem são as pessoas jurídicas de direito privado? As empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações governamentais, que são também as fundações públicas sobre a regra do direito privado. Tá claro? Tá entendendo? André, especificamente com a autarquia, o que você tem para me dizer? Olha, a autarquia é criada por lei específica, tá claro? Desempenha um serviço autônomo e está no artigo 5º, inciso 1º do decreto. Tá claro? O que eu posso falar com vocês de autarquia, tá? Falando de autarquia, então veja bem, a autarquia, ela é criada por lei específica, ponto.
se não estiver errado, está no artigo 37, inciso 19. Dá uma olhada no artigo 37, inciso 19. Tá? André, quais são as características dela? Olha, cara, uma autarquia não fale. O que você pode falar de autarquia? Dá um exemplo de uma autarquia, INSS. Tá claro? Só para você ver, André. Você nunca se questionou, não? André, se o INSS está quebrado, por que não tem que falar desse troço aí? Não, meu amigo, a sociedade toda vai pagar. Por quê? Porque ela não vai falir. Ela tem uma autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. Então o INSS tem essa autonomia. Não se subordine hierarquicamente à administração pública direta. Não há subordinação, tá? Mas exerce controle de tutela ministerial. Caramba, eu vendo agora aí essas questões de problema do INSS, cai direitinho aqui. Não desempenha uma atividade econômica, né? Isso, por isso que você até vê alguns ministros querendo dar um caráter menos atuarial e mais de correção mesmo, que a própria pessoa vai pagar a previdência dela. São imunes a impostos, tá? As autarquias não pagam impostos, em razão do artigo 150, parágrafo 2º da Constituição, tá? Cabe impor os demais tributos, mas impostos... André, o INSS não paga nada, não paga conta de luz, tá? Não, os carros dela pagam IPVA. Olha só, cara, elas são imunes aos impostos. IPVA do veículo dela, destinado diretamente para atividade, não. Tá? Mas pode ser cobrado realmente os demais tributos. Os bens são bens públicos e, consequentemente, eles são impenhoráveis. Tá? Evidentemente, eles praticam atos de natureza administrativa e celebram contratos administrativos. Tem capacidade para celebrar contrato administrativo. Quem está lá está no regime estatutário de contratação, até porque se o regime é estatutário, ele desempenha um cargo público. André, sou procurador do INSS, então você tem um cargo público, você é estatutário. Tem prerrogativas especiais da Fazenda Pública, tá? Tá lá no artigo 183 do novo Código de Processo Civil. Então tem prerrogativas processuais, tá? Se você entrar com um processo qualquer, você é tratado de uma forma. Quando o INSS entra com uma ação judicial, ele tem prerrogativas porque é o Estado também entrando com ação judicial, tá? Tem responsabilidade objetiva e direta, tá? Então o INSS responde pelos danos causados eventualmente a terceiros. Controle do Tribunal de Contas, realiza a licitação e é vedado o acúmulo de cargos. Está dentro da vedação do acúmulo de cargos. Tá? Então você sabe que só 2 cargos de professor, 2 cargos de médico, um de médico e um técnico de saúde e tal, né? Então tem essa vedação, até porque um cargo público tem a vedação lá no artigo 37. Maravilha? Então, são essas características, tá? Espécies. É uma autarquia comum ou uma autarquia administrativa. Pode ser uma autarquia especial. André, me dê um exemplo de uma autarquia especial. As agências reguladoras, é um bom exemplo, tá? As agências reguladoras são autarquias especiais, porque tem todo um regramento específico. Autarquias corporativas, não é isso? Para alguns sustentavam, não é isso? Que a OAB seria uma autarquia, né? Que não é mais agora é uma associação sui generis, para sair dessa questão da autarquia, não é isso? Poxa, André, então na verdade, se a OAB fosse considerada uma autarquia, ia dar alguns problemas aqui que o pessoal não ia gostar, né? Não ia querer ter responsabilidade objetiva, não é verdade? Ele vai querer as prerrogativas da Fazenda, mas eles também não vão querer ser estatutários, não vão querer ter cargo público, eles não vão querer também fazer licitação. Não é isso? Eles vão querer ter os bens impenhoráveis, mas não vão querer fazer licitação para contratar. Vão querer dizer que o bem dele é público, impenhorável. Mas como é que ele vai dividir lucro entre os administradores, né? Então tem um montão de questões aí. E também as autarquias, não é isso? Fundamentais, não é isso? Que é a afetação de patrimônio a certa finalidade, não é isso? Então, como por exemplo, se eu não estiver errado, a Casa Rui Barbosa. A Casa Rui Barbosa é uma autarquia que tem determinada finalidade. Afeta-se um patrimônio, uma residência, uma casa grande, determinada finalidade, e as autarquias que seriam os territórios. Tá? A gente não tem mais. Mas, André, Fernando de Noronha, qual seria a natureza de Fernando de Noronha? Não é isso? Aqueles territórios lá de Roraima, à época, não é isso? Seriam autarquias territoriais. Beleza? Tá claro? E as fundações públicas, André? Olha, fundação pública nada mais é do que a afetação de um acervo patrimonial. Por exemplo, a FUNAI. Qual é a natureza jurídica da FUNAI? FUNAI é uma fundação pública. Tá claro? Então eu pego um conjunto de patrimônio, eu pego um conjunto de bens
cria um patrimônio específico e doa a ele uma finalidade. Que finalidade é essa? Proteção do índio. Finalidade é essa? IBGE. Tá, ver se o pessoal está transando pouco, transando muito, se está crescendo demais, está crescendo de menos. Eu crio o IBGE. Tá claro? Um serviço público pode ser uma fundação pública de serviço público ou uma fundação pública de poder de polícia. Tem as mesmas características das autarquias. Tá claro? Beleza? Então eu bati aí com você rapidinho, não é isso? As questões das fundações públicas e das autarquias. Vamos falar de outras entidades, como as agências reguladoras, e depois a gente começa com os exercícios. Valeu? Até valendo, daqui a pouco a gente volta.